Bem, voltando à pergunta, eu disse primeiramente que o recurso tem de ser cabível, ele existir no ordenamento jurídico. Mas fiz a pergunta que vocês não podem responder, que não estão aqui, mas nós teremos essa oportunidade de sala de aula. Ele também tem de ser adequado, ou seja, não é o fato do recurso existir no mundo jurídico, processual penal, que ele será adequado àquela decisão. Por exemplo, uma decisão que tolhe a liberdade de alguém. Existe mandado de segurança na esfera penal? Existe. Então ele é cabível. Mas ele é adequado? Não, porque a ação própria seria o habeas corpus. Então, dando exemplo, embora habeas corpus e mandado de segurança não sejam propriamente recursos, mas tem o papel de tal, ao falar em mandado de segurança, eu disse que ele é cabível, ele existe. Mas ele é adequado para a soltura de alguém ou para impedir que alguém seja preso? Não. Então, ele não é adequado. Então, o cabimento diz a respeito da existência do recurso. A adequação é aquele recurso civil para atacar a decisão que é recorrida. E tempestividade. Todo recurso tem, quase todo recurso, tem um prazo para ser interposto. Por exemplo, apelação, 5 dias para interpor e 8 dias para as razões. Recurso em sentido estrito, 5 dias. Mandado de segurança, 120 dias. Habeas corpus não há prazo. Correção parcial, tem o prazo no regimento interno. Carta testemunhal, 48 horas. Embargo declaratório, 2 dias. Então, se você perder o prazo do recurso, ele não será admitido, não será conhecido, melhor falando. Então, só repetindo, o recurso tem que ser cabível, adequado e tempestível, são os pressupostos objetivos. E você me pergunta, professor, se por acaso eu interponho um recurso equivocado, eu erro no nome do recurso, será possível ele ser admitido? Não estou falando admitido no sentido de dar o provimento, mas sim de ser conhecido. Sim, é possível. É o que nós chamamos de princípio da fungibilidade dos recursos. O recurso errado, mas não sendo um erro grosseiro, não havendo má fé, e ele estando dentro do prazo do recurso correto, o juiz pode tomar aquele recurso errado pelo correto. Chama-se princípio da fungibilidade. Então, vamos repetir elementos objetivos do recurso. Cabimento diz respeito àquele recurso existir no mundo jurídico. Por exemplo, agravo de instrumento é um recurso lá do cível, que está a condição interlocutória. Mas não existe agravo de instrumento no processo penal. Então, se alguém interpor um agravo de instrumento, esse recurso não será cabível. Mas, como eu já disse, o mandado de segurança existe no mundo penal? Existe, como existe no cível também. Porém, se for impetrado um mandado de segurança para defender a liberdade de alguém, esse recurso não será conhecido por faltar o pressuposto adequação. Então, a adequação é aquele recurso que existe cabível àquela decisão atacada. E a tempestividade é o prazo com o qual o recurso tem que ser interposto. Ok até aí? Mas também temos elementos subjetivos do recurso, quais sejam? Existe interesse jurídico. E o interesse jurídico, pessoal, você vai dizer, professor, é claro que quem vai recorrer tem interesse jurídico, mas esse interesse não é um interesse moral, é sim o interesse processual. Ou seja, você foi sucumbente naquela decisão sucumbente perdeu. O Ministério Público pediu a condenação do seu cliente e o seu cliente foi condenado. Então você tem legitimidade, tem interesse jurídico de recorrer. Agora imaginemos a seguinte situação: o Ministério Público pede, em sede de memoriais finais, que você seja absolvido. O juiz lhe absolve. E você vai recorrer dessa decisão? Falta interesse jurídico. Mas há algumas situações que a doutrina diverge, que é quanto ao motivo pelo qual você foi absolvido. Imaginemos o seguinte: o juiz, o promotor pede a sua condenação, o juiz lhe absolve por entender que não há provas de autoria, certo? Mas você
quer provar que o fato não existiu, que é uma coisa bem mais abrangente, ou seja, você provaria sua inocência com muito mais amplitude. Então, eu entendo, em boa parte da doutrina, que você pode recorrer do fundamento da decisão. Então, você foi condenado, foi absolvido, desculpe, contudo, essa absolvição não foi com relação ao fato, foi com relação à prova de existência e autoria. Mas você quer provar que aquele fato sequer existiu. Então, eu entendo que você pode recorrer. Tá? Então, o interesse jurídico é uma das condições subjetivas do recurso, elementos subjetivos do recurso. Tem aqui mais o que temos aqui para vocês. Desculpe, como eu disse, está sendo a aula no gogó, faltando o famoso quadro e o pincel, né, pai? Então, interesse jurídico é um dos elementos subjetivos. E outra, legitimidade. Só pode recorrer ou o Ministério Público ou a defesa, logicamente, representando o acusado e condenados. Mas há algumas perguntas. O Ministério Público, na ação penal privada, ele pode recorrer? Imaginemos que, na ação penal privada, o querelante move a queixa-crime contra o querelado, o juiz absolve o querelado, certo? O juiz absolve o querelado e o querelante não recorre. Pode o Ministério Público recorrer pedindo a condenação do querelado? Não, porque nesse caso, a ação, o titular é a própria vítima, ou seja, o querelado, ou seu representante legal, e o Ministério Público não tem legitimidade na função de custo legis de recorrer. Contudo, vamos a outra situação. O Ministério Público está como custo legis, é uma ação penal privada, e o juiz condena. E o Ministério Público pode pedir absolvição por entender que o juiz se equivocou? Sim, nesse caso o Ministério Público tem legitimidade. Então, ele tem legitimidade na ação penal privada quando houver, no tocante a uma injustiça. Contudo, quando for em favor do querelado, só quem pode recorrer é o querelante. Ok?